Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada por vir conversar na nossa Kombi da UAB Taon. Te achamos, foi um encontro com uma liderança do interior de São Paulo e estou aqui aprendendo a te admirar. Queria que você contasse um pouco, Flávia, da sua experiência como uma empresária, né, no setor de café, né? A gente não pensa assim, fazenda, café, não enxerga essa mulher que está aqui hoje, para a gente depois chegar nos tempos mais recentes. Fala um pouquinho para nós. Bom, primeiro eu quero agradecer, a honra é toda minha, Dora. Nossa, quando vocês entraram em contato, eu fiquei super feliz. E aí, é claro, foi tão interessante, hoje eu ainda estava conversando, como é que surgiu assim, uma empatia tão rápida, né, entre a gente. Então foi muito bacana. Bom, eu venho de uma família de cafeicultores, mas meu pai é médico. Tá. E aí casei, fui morar na fazenda. Sou formada em letras, que não tem nada a ver com nada. Nada tem a ver com a comunicadora que você é, já tô vendo aqui. Tudo fica na bagagem, muito bom. E aí, quando eu fui morar na fazenda, eu sempre fui muito ativa, não sei parar e tal. E aí, conversando com meu marido, eu falei assim, eu quero trabalhar, porque eu dava aula de inglês até casar. Uhum. Aí ele falou assim, bom, por que você não trabalha comigo? Eu falei, como assim? Não, vem fazer contas a pagar e a receber. Então, você imagina, uma pessoa que... Eu queria fazer medicina igual você, fui fazer letras e acabei trabalhando... Na matemática. Na matemática. É competência para qualquer coisa, mulher sabe se virar, né? Deu a tarefa, já vai fazer. Não, e interessante também, né, que acho que algumas coisas, as histórias nossas se mesclam, né? Porque aí eu fui estudar, Claro. falei, não, tá bom, vou trabalhar com você, mas eu quero aprender mais, tudo. E fui fazer cursos, inclusive tinha um curso da GV, que era administração rural. Eu tinha 3 filhos pequenos, e aí nessa época eu já tinha vindo para morar aqui em Franca, né, voltado, porque eu sou daqui. E aí eu deixava os 3 filhos pequenos com meu marido, ia para São Paulo de ônibus, porque naquela época era tudo mais difícil. Claro. Pegava o ônibus segunda cedinho, voltava quinta-feira à tarde. Isso Batalhando, um pouquinho cansada, ligeiramente. foi 3 meses, isso não era longo, mas toda semana, na hora que você pensa, deixar os filhos e tal. E, enfim, fiquei trabalhando então com meu marido na parte administrativa e foi muito interessante, porque a nossa empresa foi crescendo e conforme ela foi crescendo, eu também fui ampliando a minha área de atuação. E aí comecei a ver algumas necessidades, eu sempre gostei muito de inovação. Boa! A inovação é o que a gente quer trazer para a OAB. Então, já vi seu café, ganhei um café hoje, fiquei felicíssima com o meu café Labareda, mas conta dos seus projetos que vocês internacionalizaram exatamente. a marca, né? Aí, em 2001, eu fui fazer o Qualidade Total do Sebrae. Tá. E quando eu fiz o Qualidade Total do Sebrae, aconteceram 2 coisas muito interessantes. Primeiro, que a gente deu uma mudança no jeito de fazer gestão. A gente viu a importância das pessoas numa empresa. E eu falo desde essa época e sempre, uma empresa ela só tem sucesso se você valorizar quem está junto com você. Eu fui fazer pós-graduação em RH por causa dessas questões aí. Perfeito. Comecei com projetos sociais também nessa época. Em 2005, nós fomos a primeira fazenda do estado de São Paulo a ser certificada, uma certificação internacional, que é de sustentabilidade, a UTSCAP. Tá. E aí, por causa disso, inclusive, assim, meu marido é de uma família mais tradicional, ele falou assim, mas eu não vou atrás disso. Eu falei, não, eu posso ir? Pode. Então, aí fui. E aí... E abriu novas portas para o negócio. Foi porque aí... quando você apresenta uma novidade boa, importante... Acertou. O que aconteceu? Vieram o pessoal procurar a gente para exportar café. E nós fomos também a primeira fazenda aqui da região, da Alta Mogiana, porque a Alta Mogiana é reconhecida mundialmente Claro. como cafés especiais.
fui a primeira também a exportar café. Eu tô vendo que ser a primeira é uma coisa que faz bastante parte do seu dia a dia, quase. Né? Fui a primeira aqui, fui a primeira ali. Parece com você. Eu falei que as nossas histórias, elas têm similaridades em muitas questões, né? Eu fico contente, me sinto assim, muito à vontade. Eu queria entender e ouvir como é que é a migração da Flávia, empresária bem-sucedida, implementando essas mudanças, né? Buscando também no seu negócio dar uma retribuição para a sociedade que de repente vai se aproximando do universo da política. Bom, Pulamos? Quer voltar? A gente volta. Não, então, eu vou fazer um link. Ótimo. Um link só. Em 2008, eu criei uma feira cultural cujo foco é educação e meio ambiente. Tá. E isso, eu comecei a trabalhar com várias prefeituras da região, com prefeitos, com secretários de educação, com as diretoras de escola. E todo ano, meu pai é político. Tá. Foi prefeito de Franca, foi vereador. Já estava um pouco na veia, né, Flávia? Já estava ali. E com toda essa história, todo ano o pessoal me convidava para entrar na política. E eu falava assim, não. Aliás, eu falo assim muito que a minha geração é muito responsável pelo oportunismo que existe hoje na política. Por quê? Foi a geração que abriu mão da política em função dos próprios negócios. E quando você abre mão do espaço, ele é ocupado por outros, entendeu? Essa é a minha visão. E essa visão também de que a gente acha que é fácil criticar os problemas ou a forma como eles... Né, de as pessoas... fora. De fora, se você não for lá e tentar, né, ou se você não estiver acompanhando de perto, palpitando, fiscalizando, realmente, como é que você vai cobrar? Concordo. E aí, em 2016, eu fui convidada para ser candidata a prefeita. E eu falei assim, gente, não vou. Isso assim, 50 dias antes da eleição. Nossa! 50 dias. Essa parte eu adorei. Quer dizer que nós estamos muito em tempo, porque nós ainda estamos em julho. A eleição da OAB vai ser em novembro. Então, tem fôlego. E aí isso foi em 2016. E eu fiquei muito na dúvida. E foi muito interessante porque os jovens, os meus filhos, os amigos deles, que fizeram o maior apelo para mim. Tipo assim, Flávia, você sempre teve esse olhar para as pessoas, esse olhar de cuidado. Você é articuladora, você já tem esse lado político. Se pessoas como você, que tem assim, a ética como um dos valores principais, não entrarem na política, quando que vai mudar a política? Não, vou ter que pedir para a Flávia repetir, porque essa parte vocês têm que gravar, né? É isso, você já tem esse olhar de cuidado, que às vezes é tudo que a gente precisa para mudar uma situação, Com né? Nesse certeza. momento da pandemia, a gente sabe a diferença que fizeram as mulheres na gestão dos seus países, né? Nós estamos falando aqui. Quer dizer, por quê? Será que isso vem da onde, né? Esse olhar para o outro, essa questão de achar que é seu papel cuidar da pessoa que está ali do seu lado, de como as coisas estão funcionando, do projeto social na sua empresa, de como está a administração na cidade em que você nasceu. Fala mais aí, do olhar do cuidado. Não, eu falo que isso daí, é claro que tem uma raiz na maternagem, sem dúvida, não dá pra gente dissociar. Porque a mulher, ela já nasce com esse lado, né? Ou a gente, pelo menos, recebe um treinamento, né? A gente vai... Eu acho que tem um pouco de genético, claro, e tem um pouco, realmente, né? Que é do meio que você está inserida. Cuida dos sobrinhos, quem não tem filho, cuida do vizinho, cuida da pessoa que está ali trabalhando. Cuidar é uma palavra que está presente. Eu adoro, eu acho que isso tem tudo a ver comigo. Mas você sabe que eu vou te contar uma história, que isso também veio do meu pai. Tá. E que foi médico, e ele tinha muito forte essa história de cuidar do outro, sabe? Então, isso eu trouxe também muito forte dentro de mim. E aí fui candidata, não fui eleita, fiquei em terceiro e
fui convidada a ser secretária de Desenvolvimento Econômico do prefeito que foi eleito. Puxa, e aí foi uma experiência interessante, Flávia? Eu amei. Eu falo que foi uma experiência incrível na minha vida. E foi quando eu larguei a minha empresa. Não, porque eu falo o seguinte, se você faz uma escolha, toda escolha tem uma renúncia, não tem jeito. E eu falo que não dá para você fazer coisas tão diferentes e fazer bem feitas as duas coisas. E aí eu fiz a escolha, chamei meus filhos, eles já estavam na empresa, eles ainda não tinham assumido, um deles sim, o outro estava trabalhando comigo, e eu chamei-os e falei, ó, a partir de agora eu vou ficar só no conselho da empresa e... Vocês tocam. E vocês tocam. Mas isso te deu a liberdade, então, para investir na carreira política? Foi por isso, exatamente. Eu sei que foi sofrido para esse meu filho, Gabriel. Às vezes eu estava lá na prefeitura, ele me ligava. Mãe do céu, como que eu faço? Fecho o café assim, não fecho? Que diferencial que eu faço? Porque a exportação, ela tem muitos meandros que não são fáceis. E eu era a única que fazia isso na empresa, sabe? Eu já descobri que na sua casa tem uma filha que fugiu desse caminho, né? Não tá cultivando café. Conta pra gente da sua filha advogada. Minha filha advogada, Larissa. A Larissa, vamos lá, já sei que... Até um mês atrás, ela era sócia do Matos Filho. Tenho um orgulho imenso dela, porque ela também fez São Francisco. Já estudou em São Paulo, então ela foi fazer faculdade lá e ficou. Lá e ficou. E ela é uma apaixonada pelo direito. E eu vou te falar a verdade. E por você. Muito obrigada. Porque quando vocês entraram em contato, eu liguei para ela e falei, Larissa, olha, quem conversou comigo foi a assessora da Dora Cavalcante. Mãe, ela é o máximo. Nossa, ela é uma das criminalistas mais admiradas do Brasil, não sei o quê, eu sou seguidora dela, admiro as pautas todas que ela defende. Mas eu fico muito feliz, o Matos Filho é um escritório que está sempre à frente, pensando em inovação, pensando em diversidade. Sim. Tem programas fantásticos naquele escritório. Tem. Então, assim, você vê que a pessoa vai para lá e recebe não só uma formação de excelência, mas abre a cabeça, né, para tudo que tem a ver com estar conectado com o hoje. Imagino que ela deva ser uma excelente profissional que está voando agora, né, Flávia? Nossa, excelente. Não, e agora ela recebeu né, a proposta de trabalhar, de ser vice do Banco Neon, né? Pensou muito. Não, inclusive... Desafio, né? Já veio, não dá nem não precisamos nem perguntar de onde que ela tirou esse exemplo. Mas foi assim, e ela tá estranhando muito, porque assim, ela falou assim, mãe, é tão diferente, porque agora eu falo, faz isso, isso e isso, e as pessoas fazem. Antes eu falava, faz isso, mas tudo voltava para mim, para eu revisar, e ela trabalhava feito uma doida, claro, né? Claro, a gente sabe como é que é, e como é difícil eu manter, assim, né, enfim, os limites da gente como pessoa, quando você se envolve muito, né, o direito tem isso. Nossa! Se você deixar, eu brincava, que se eu levasse, assim, um colchãozinho, pusesse do lado da minha escrivaninha, não precisava nem ir para casa, né, terminava, tirava um cochilinho, sempre tem trabalho, é inesgotável. Ela tem uma filha de 8 anos, né? E aí a filha dela imita ela, fala assim, sabe como que a minha mãe é? É assim, ela levanta, toma café, trabalha, trabalha, trabalha. Almoça, trabalha, 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 trabalha. Janta, trabalha, trabalha, trabalha. Aí eu falei, dormir. Só um pouquinho. Um dia ela falou pra mãe dela assim, fala pros seus clientes que você tem que dormir também. Isso lá em casa eu ouvi uma vez, eu falei, mas será que seu chefe vai deixar o meu caçula? Eu falei, filho, mas eu não tenho chefe. Como não, mãe? E o cliente? Exato, a pessoa só tem um monte de chefe, né? Você tem razão. Eu tenho chefe sim. E Flávia, deixa eu aprender um pouco com você. Nós temos meses pela frente de muito trabalho, o grupo está crescendo, está sendo fantástico, né?
rodar de Kombi para ouvir. Porque as pessoas querem contar coisas, né? Elas se sentem um pouco distantes, um pouco alheias. Está longe a eleição da OAB e nós temos essa questão de 52% de abstenção numa cidade como Franca, né, muito alto. Tem uma OAB ativa. E no estado como um todo, isso é crônico, né? Então, a gente quer ouvir. Fala um pouco do seu programa Café com Flávia, em que você entrevista, me ajuda a pensar, né? As pessoas têm o que dizer, elas querem conversar, você acha que elas querem se envolver mais, dar suas sugestões? Nossa, sem dúvida nenhuma. As pessoas já estão carentes e não é de hoje, né? Eu falo que é muito complicada essa questão da tecnologia, porque eu falo, tudo na vida tem dois lados. E a tecnologia, ela trouxe um avanço enorme, mas ela trouxe um distanciamento. E aí essa carência, ela já vem de um tempo. E a pandemia, ela só acentuou, né? Claro, exatamente. Claro. E o Café com Flávia foi muito interessante, porque um dono de uma rádio, né, me convidou. Flávia, agora no começo do ano, por que você não faz um programa? Porque eu já tinha o Café com Flávia na internet, eu criei ele, eu vou te falar. Me conta por quê, tô curiosa, porque eu já vi. No comecinho da pandemia, aqui em Franca, o prefeito falava muito pouco com as pessoas, não tinha, e estava ficando aquela assim, um vazio. E eu falei, nossa, as pessoas estão precisando tanto de informações, né? E aí comecei a convidar pessoas, era para falar na internet, né, no Facebook, às vezes no Face, às vezes no Instagram e tudo, para poder dar orientações, sabe? De todos os níveis, desde médico, advogados, enfermeiro, todo mundo, sabe? Para dar informações. E aí, depois entrou na campanha e tal. E aí, quando voltou agora, ele falou, por que você não faz um programa? Você já começou, não sei o que e tal. E aí eu falei, vou levar o Café com Flávia lá pra rádio. Não, porque é isso aí, eu acho que ouvindo você agora comentar do seu programa, uma coisa que a gente também entende, né, é que esse distanciamento, essa abstenção, ela tem uma razão de ser, que é, primeiro, porque as pessoas não se sentem representadas, a gente ainda vive... Principalmente, porque tudo que liga com política já criou, né, um preconceito enorme, né? Sim, a pessoa pensa, tá lá, tá distante, eu tenho que pagar a anuidade dessa entidade, mas no final das contas ela não me representa. Mas tem um pouco esse sentimento de um pouco órfão que você falou agora, que nós estamos num momento super difícil profissional, né? As pessoas obviamente estão enfrentando desafios novos, não só tecnológicos, mas também dos negócios estarem parados, claro, da pessoa não saber o dia de amanhã. Tem que se reinventar o tempo inteiro. E onde está um discurso forte de acolhida, né? Porque quando você pensa assim numa entidade de classe como é a OAB, você espera que a OAB discuta os temas do país, os temas do direito e também, né, cuide da classe no sentido de dar uma diretriz, uma orientação. Então, está disponível ali para falar, dar um conselho, né? Essa questão do aconselhamento na política, ele é muito importante. O aconselhamento é informação. E o acolhimento, igual você mesmo disse, eu acho que é incrível. Acho que esse trabalho que você está fazendo agora é uma coisa maravilhosa. E eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos. Não, porque a pessoa está precisando mesmo. Todo mundo hoje precisa de uma atenção, precisa desse olhar e da disponibilidade. Porque, em geral, a gente vê que poucas pessoas são disponíveis. Disponível para ouvir, disponível para dar o seu tempo para o outro, né? E parar um pouquinho. Então, é muito bacana. Eu te dou os parabéns. Sabe que você conquistou mesmo todo o meu apoio, muito viu? Muito obrigada. Pra gente terminar, eu preciso que você me dê uma dica pelo que eu vou pro que eu vou enfrentar pela frente, Flávia. Qual é a bordoada que eu, Dora, já posso antecipar com o conselho da Flávia para essa trajetória que segue em frente? Nós estamos firmes e fortes, mas eu já sei que o caminho não é fácil. Olha, eu vou te falar uma coisa assim, a experiência minha que foi um dos maiores problemas que eu enfrentei, aliás foram dois, e um acaba complementando o outro. Primeiro, fake news,
porque as pessoas se sentem num direito de incógnitas, falar o que elas quiserem. Qualquer coisa, irresponsavelmente. Né? Qualquer coisa tá valendo. E o que eu acho pior é que você passa a vida inteira construindo uma credibilidade, uma reputação. E, de repente, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Então, isso é muito difícil. E a outra questão, que a gente vive numa sociedade conservadora. Isso daí, eu falo que foi o que prevaleceu no meu segundo turno, porque o perfil de 3 candidatos que vieram atrás de mim era idêntico, o mesmo perfil, conservador. E isso fez diferença no final. Então, realmente uma luta, não tem jeito, mas eu tenho certeza que se nós mulheres que temos essa coragem, não dermos esse espaço, nossa sociedade nunca vai mudar. E é o momento de estimular esse espaço, né? Estimular esse espaço, de reivindicar esse espaço para que as pessoas se sintam à vontade para falar, é isso que eu quero agora, não vou mais esperar, chega, né? A minha filha, que nós até falamos dela, ela falou para mim uma coisa, logo que eu fui convidada a ser candidata. Mãe, que você seja inspiração para outras mulheres. Então, eu quero te dizer a mesma coisa, Dora, que você seja inspiração para outras mulheres, como você já é. Obrigada, Flávia, muito obrigada. Foi demais estar aqui com você. Eu que agradeço.